Para aqueles que acham que jogar bola é só para homens, estão redondamente enganados. E quando o assunto é torcer, são elas que fazem a festa. A rivalidade é dentro do campo, mas fora eu estou aqui do lado de uma gaúcha que está na torcida do Rio de Janeiro. Como é que é essa história? Ontem a gente foi ver o jogo das meninas e os guris estavam torcendo. Daí a gente começou a fazer barulho junto, a galera se juntou e a gente combinou que o Carioca vai assistir o pessoal do Gaúcho e o Gaúcho vai assistir o Carioca. Só não torce junto quando for Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Fora isso, é todo mundo junto. É a torcida mais animada da competição. A torcida do Rio é nota 10. Vale a pena acompanhar. Olha, o pessoal veio aqui com disposição de levar medalha. O pessoal treinou durante 6 meses, treinando com afinco, e o pessoal veio para levar medalha aqui em Goiânia. Bora, vai! Vai, Miller! Vai! Calma, não é a Alemanha que está em campo. Este aclamado Miller aqui veio lá do Acre. A torcida tem gritado muito o seu nome. Isso te ajuda em campo? Com certeza, a gente ouve o barulho. Isso é importante e motiva a gente para representar bem o Acre da melhor forma possível e confraternizar com os colegas. Mas não é só ele que nos faz lembrar dos europeus. Tem um outro nome aqui, com honras de Vossa Majestade. My Lord. Francisco My Lord. Esse é o nome mesmo? Esse é o nome de registro. A história por trás do nome é grande, mas só para resumir, é Francisco My Lord Abreu de Oliveira. Ontem à noite começou o verão e com ele se intensificam os períodos chuvosos. A notícia não agrada para quem precisa passar por locais com declínio. Isso porque a falta de estrutura para o escoamento da água da chuva causa inúmeros alagamentos. Os bueiros existem nas áreas de risco de alagamento, mas são poucos e insuficientes para atender toda a demanda de água da chuva. E com isso toda essa água desce ladeira abaixo, alagando toda essa região. O caminho encontrado pela Prefeitura e também o Ministério Público foi instalar placas e avisar a todos dos riscos da chuva neste local. Segundo informações da Defesa Civil da cidade, são 57 áreas de risco. Nós pedimos para que eles tomem bastante cuidado quando estiver chovendo. Inclusive, nós temos 17 pontos críticos que foram colocadas placas adversativas, que quando começar a chover, eles parem, esperem um pouco para depois prosseguir. Haja vista que a chuva em Goiânia, ela é rápida e escoa rapidamente também. Então, se ele esperar 10 minutos, será o suficiente para ele, para salvar a vida dele e de outras pessoas também. Os casos mais registrados com vítimas são de motociclistas. Ajudar ajuda, mas não resolve, né? O certo seria um planejamento melhor na questão do escoamento de água e, assim, tentar melhorar mais o trânsito pra gente, porque como você tá vendo aí, até caminhão pesado aqui nessa via não dá certo. E quando tá com chuva ainda é pior ainda? Piorou, aí que fica quase que impossível, né? Nos últimos 5 anos, dados do Ministério da Saúde demonstram que o Brasil reduziu a quantidade de pessoas que aguardam por um transplante de órgão. Somente no primeiro semestre do ano passado, o país já realizou mais de 11 mil transplantes. Desse total, foram 6.600 cirurgias de córnea, 3.700 de órgãos sólidos como coração, fígado, rim, pâncreas e pulmão. Mas o desafio é transportar tudo que é captado de um estado para o outro. É uma corrida contra o tempo. Dependendo do órgão, eu cito 2 exemplos em que o tempo aí é muito exíguo. Coração e pulmões, quando você retira, você tem só 6 horas de prazo para que eles voltem a funcionar, o coração volte a bater e o pulmão volte a se expandir no organismo que vai recebê-los. Então é um prazo muito exíguo, é uma corrida contra o tempo. Outros órgãos,
O fígado, por exemplo, tem 12 horas, também é um prazo curto. Os rins, 30 horas, um pouco mais. Então, cada órgão tem um prazo de viabilidade, porque ele vai estar numa situação em que ele não está sendo nutrido por sangue, ele está sendo nutrido por uma solução apropriada. Então, é importante que, no prazo menor possível, as pessoas possam estar recebendo esses órgãos para serem implantados no organismo de quem precisa. Milhares de pessoas esperam por transplantes no Brasil, mas às vezes o órgão doado está longe do paciente e o avião se torna essencial para fazer a conexão com agilidade. Nas empresas aéreas, o transporte de órgãos e equipes médicas é gratuito e tem prioridade de pouso e decolagem. Quanto mais o setor aéreo cresce, mais vidas se beneficiam. E para fazer chegar tecidos e órgãos captados para todo o Brasil, só é possível através das vias aéreas. Desde o ano passado, convênios com empresas de aviação têm proporcionado a esperança a muitas pessoas país afora. Você sabia que o Brasil tem o maior programa gratuito de transplantes de órgãos do mundo? Graças à parceria das empresas aéreas com o Sistema Nacional de Transplantes, milhares de órgãos chegam a tempo aos pacientes. Com mais de 23 mil transplantes realizados anualmente, a agilidade do avião faz a diferença. Conheça a iniciativa Asas do Bem. Mas ainda tem muitos municípios que não têm esse serviço. Por isso, a ONG Amar Brasil quer ampliar para todo o Brasil. Essa campanha é uma campanha que nós denominamos UTI Aérea Democrática. É uma campanha que busca ampliar a logística de apoio, a logística de transporte das equipes e a logística de captação dos órgãos para o Sistema Nacional de Transplante. Hoje você tem um acordo que foi feito entre o Ministério da Saúde e 5 companhias, TAM, Gol, Azul, Passaredo e Oceané, certo? Que atendem somente 90 cidades no Brasil. O Brasil tem 5.600 municípios. Então, quer dizer, existe uma gama enorme de cidades pelo qual não fazem parte desse acordo. Então, esse acordo, as empresas, elas transportam tanto equipe quanto órgãos gratuitamente, de forma voluntária, né? Mas tem que haver o quê? Tem que haver uma combinação de horário. Muitas vezes os voos são obrigados a sair, tem lá 200, 300 pessoas num voo, então não há uma combinação de horários. Ao propor o estímulo às grandes companhias de voos e também às empresas regionais, é garantir a acessibilidade mais democrática da distribuição dos órgãos e tecidos aos mais de 5.000 municípios brasileiros. É o seguinte, hoje, somadas as 5 grandes, né, somadas a TAM, a Gol, a Azul, a Passaredo e a Oceané, né, juntamente com as empresas de serviço de prestação de voo regulares, as chamadas empresas regionais, se tem em torno de 122, 130 cidades. Certo? Quando você conta só as 5 grandes, em torno de 90, 80, 90. Certo? Só que se você observar, se você fizer uma regressão, se você fizer uma avaliação histórica, na década de 50, 60, no Brasil, existiam quase 400 cidades que eram servidas por linhas aéreas. Além do transporte de órgãos e tecidos, a ONG Amar Brasil propõe ampliação do serviço de UTI aérea. Para isso, é fundamental a desoneração de impostos para os combustíveis. Estamos juntos com a Amar Brasil, de forma voluntária, buscando, junto à sociedade, aos governos, a desoneração dos impostos do setor. Não cabe ao cidadão, no pior momento da vida dele, ser onerado com taxas tão altas, tão elevadas, chega-se a quase 55% sobre o custo, a composição de custo de um voo, principalmente no que tange aos combustíveis da aviação, que são os combustíveis que significa 40% do custo da composição de preços de um voo, e o cidadão sendo onerado no pior momento da vida dele. Nós estamos buscando de forma pela Amar Brasil, que é uma instituição não governamental, sem fins lucrativos,
essas condições para os governos se sensibilizarem com o setor. Desde a última segunda-feira, a Caixa Econômica Federal aumentou os juros no financiamento da aquisição de imóvel. O banco informou que as novas taxas habitacionais não alterarão contratos para o programa Minha Casa Minha Vida e de recursos do FGTS. Desta maneira, ficam corrigidas a taxa de juros para financiamento de imóveis residenciais. A nova alteração irá afetar aqueles com renda superior a R$ 5.400. Vamos conferir então como fica na tabela divulgada pela Caixa Econômica Federal. Para o sistema de financiamento habitacional, a taxa balcão continua a mesma, de 9,15%. Já para o sistema de financiamento imobiliário, que era de 9,20%, passa para 11%. Já quem é servidor e com relacionamento com o banco e conta também, passa de 8,60% para 8,70%. No SFI, de 9% para 10,50%. Por enquanto, o mercado imobiliário não vê o aumento da taxa de juros impactando negativamente nas vendas de imóveis em Goiás. Nós não estamos esperando impacto negativo no volume de vendas em função dos juros, não. Pelo seguinte motivo. Na medida que é uma medida de contenção inflacionária que é feita, preserva a renda do cidadão. Então, apesar de nominalmente subir a prestação entre 5% e 15%, nós acreditamos que a renda da família vai estar preservada, porque a inflação não vai estar disparada, né? Não vai estar descolada do crescimento da renda dele. Mas, por outro lado, o especialista em finança fala em cautela na aquisição de imóveis financiados para investimento. A aquisição do imóvel financiado está mais caro, é fato, né? Considerando que há um aumento aí da taxa de juros para aquisição desse financiamento. Agora, se o cidadão pretende fazer a aquisição deste imóvel de forma financiada, o cenário ideal é que, de início, ele consiga angariar um capital maior para a entrada e pulverize esse pagamento parcelado em uma quantidade menor de parcelas, né? Ou seja, o financiamento de um imóvel, assumindo aí um financiamento na integralidade do seu valor, o fato é que está mais caro. Caso seja com finalidade para moradia, o comprador precisa estar atento em compromissos de longo prazo. Esse consumidor pretende fazer a aquisição de um imóvel, sendo ali sua necessidade real, sua necessidade imediata, né? Ou seja, a sua necessidade de trocar um aluguel por uma aquisição, o ideal é que ele faça com planejamento, que coloque na ponta do lápis, que não assuma aí um compromisso. Estou tratando de um compromisso financeiro de longo prazo, é um endividamento de longo prazo. Financiamento imobiliário, nós falamos aí de financiamento de 20, 30 anos, né? Para se ter ideia do que diz o economista, o imóvel no valor de R$ 600 mil pelo sistema de financiamento imobiliário pode ter um aumento nas prestações de R$ 700. No final das contas, o imóvel no valor de R$ 1.750.000 pode ultrapassar os R$ 2 milhões. Com as novas taxas, a Caixa Econômica Federal está com juros mais altos para o sistema de financiamento habitacional, como a taxa regerencial ATR. O Banco do Brasil, por exemplo, é de 6,1% ao ano. A Caixa em segundo, com 7,32%. E o Banco de Brasília em 7,89% ao ano.